evangelho que escreveu São Mateus, capítulo de número 26, versículos de número 30 e o versículo de número 36. Enquanto você vai manuseando a Bíblia, eu estava ouvindo aqui uma necessidade, e que interessante porque ontem no culto à noite, ali na igreja, nós tínhamos uma necessidade também, muito semelhante a esta. Um casal, uma família, onde a irmã está para dar à luz entre essa semana e no máximo a próxima, e o irmão desempregado, uma situação bastante delicada, e nós entendemos a necessidade de reforçar a semente. Mas o que o rebanho não sabia é que hoje pela manhã, bem cedo, eu precisava de um valor e para cobrir uma necessidade da igreja. E interessante é que quando nós abrimos a mão para a obra de Deus, Deus abre a mão em nosso favor. Você consegue falar isso para quem está ao seu lado? Você abriu a mão para a necessidade de hoje? Pergunta para ele aí, você abriu a mão para a necessidade de hoje? Porque quem sabe hoje, se você abrisse a mão para a necessidade, o Senhor poderia abrir a mão para a sua necessidade. E a necessidade que eu tinha era muitas vezes maior do que a necessidade que aquela família tinha. E eu não comentei com ninguém a necessidade que eu tinha. E hoje pela manhã, nós semeamos ontem à noite, eu nem vi o valor que entrou, eu passei tudo para a família, pastor Aguiar. E quando foi de manhã, o telefone tocou, era um amigo que não congrega comigo, mora em outra cidade, e disse, pastor, eu troquei o celular e perdi o seu número. E ontem à noite, depois do culto, eu estava pensando no senhor, e Deus colocou no meu coração para mim semear na sua vida. Me manda a sua conta, porque eu queria depositar um valor para lhe abençoar. Agora, pergunta para quem está ao seu lado, qual será o valor que veio parar na minha conta? Exatamente o valor daquilo que eu precisava. A igreja supriu a necessidade de alguém e o Senhor supriu a minha necessidade. Você pode levantar sua mão e adorar ao Senhor? Então eu queria aproveitar aqui, quebrando o protocolo, se Deus tocar o seu coração até o final do culto, procure aquele que é de direito e semeie. Quem sabe você ficou meio constrangido de semear, semeie, porque quem sabe na semente que você deixou de dar, você não imaginaria o que eu iria falar. Então, querido, se prepare, esta noite é uma noite de provisão. Quem crê nisto? Aleluia, é uma noite de provisão. Pastor Aguiar, muito obrigado pela oportunidade. Também é outra provisão esta noite estar aqui junto com os irmãos, e eu quero aproveitar o tempo para ministrar a palavra ao seu coração. Esteja atento ao que eu vou ministrar, eu tenho certeza que vai edificar a sua fé nesta noite. Quando eu abro a Bíblia, eu encontro Jesus em um dos últimos momentos dele em vida na terra, e ele reúne-se com os seus discípulos e vai participar da sua última ceia. A Bíblia vai dizer no versículo 30 deste capítulo que ora ali, que ele canta um hino bem no final da cerimônia da ceia. Alguns teólogos dizem que está entre os 115 aos 118. Não importa, importa que a Bíblia diz que ele cantou um hino. Após cantar este hino, ele reúne os seus discípulos e dentre os seus discípulos, ele leva consigo para a oração, lá no monte, no Getsemane. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E aqui eu começo a entender algo extremamente impactante. Jesus não vai para o monte para interceder por Jerusalém. Jesus não vai para o monte para pedir provisão para Deus. Jesus sobe para o monte num momento extremamente delicado da sua história como homem na terra. A Bíblia diz que o seu tempo estava findando. Algumas vezes você vai ver ele falando aos seus discípulos sobre a realidade de que ele teria que retornar para o céu para que se cumprisse o restante da Escritura. E a Bíblia vai dizer que ele leva consigo
os seus 3 discípulos mais chegados. E dentre estes discípulos tinha o apóstolo Pedro, ou o discípulo Pedro, que foi aquele que eu entendo que Jesus mais investiu nele. Aí eu observo Pedro como um grande profeta. Eu identifico Tiago como um homem que a Bíblia e a sua biografia conta, o homem do joelho de camelo, de tanta oração. Eu encontro João, o homem do amor, o discípulo do amor. Então eu percebo que ele poderia ter selecionado qualquer um do seu colegiado, mas ele separa 3 específicos, e ele não vai agora para o monte no Getsemane como Deus, como ele esteve no monte da transfiguração, mas ele sobe para o monte como homem, e a Bíblia diz que ele vai para orar, e quando ele sobe ao monte para orar, ele pede aos seus 3 mais chegados, aleluia, eu vou subir lá, eu vou estar em oração, e eu espero que vocês, quando eu subir, vocês fiquem aqui orando também, pelo menos velem comigo por 1 hora só. Jesus sobe para o monte, e lá no monte a Bíblia diz que ele começa a orar, e ele começa a se entristecer, e eu começo a entender, pastor Aguiar, que quando ele está no monte, não sei se ele está reclinado, com a cara no pó, se ele está apenas de joelho, mas eu entendo que quando ele está lá em cima, ele está dizendo ao Pai, e ele está sentindo o peso do sofrimento que ele teria que passar na cruz, porque sendo ele homem, 100% homem, também sendo 100% Deus, eu compreendo que ele tinha uma visão clara sobre o futuro, e eu entendo que ele estava vendo o que estava para acontecer com ele, dali a algumas horas, que era a crucificação, o sofrimento da sua carne como ser humano. E aí eu entendo que lá em cima ele começa a se entristecer. Por quê? Eu penso comigo como ser humano, assim como ele foi 100% homem, eu consigo ter esta visão como homem também. Eu imagino ele lá em cima, prostrado de joelho, sentindo o peso da desobediência da humanidade, sentindo o peso da maldade da humanidade, sentindo o peso da violência, o peso do pecado, o peso da idolatria. E eu acredito que ele olhava para o céu, ele sabia que iria retornar para lá, mas antes de retornar para lá, ele teria que sofrer por quem não lhe amou, ele teria que sofrer a duras penas por quem não lhe buscou, por quem estava próximo dele, por causa do interesse, porque verdadeiramente ele tinha muito poder, ele era a fonte do poder. Quem chegava em Jesus de mãos vazias, nunca voltava de mãos vazias. Quem chegava até o mestre enfermo, voltava curado. Quem chegava, quem sabe depressivo, quem sabe não era tratado esta enfermidade como é tratada hoje naquele tempo, mas quem chegava com os vestígios da depressão, voltava para casa curado por completo. E eu penso que Jesus estava lá em cima, com a cara no pó, em lágrimas, e dizendo: eu estou sentindo tristeza, porque eu sei que eu não fui amado na terra, mas eu estou demonstrando o meu amor, e vou demonstrar o meu amor com sofrimento na minha carne. E quando ele volta do seu primeiro momento de oração, eu penso comigo, lá embaixo estava o homem do amor, João, estava o profeta Pedro, estava Tiago, o homem da intimidade com Deus, o homem da sabedoria. E eu penso que Jesus não desce do monte como 100% Deus, ele desce do monte como 100% homem, quebrado, ferido na sua carne, ferido nas suas emoções. Eu penso que Jesus queria um abraço de Pedro. Eu penso que Jesus queria um momento de lenitivo, um momento de alívio da sua dor. Eu imagino que Jesus, quando desce do monte, ele queria apenas um abraço. Ele queria que os seus 3 mais chegados lhe abraçassem, lhe consolassem, aleluia, porque ele estava na sua forma humana, ele não estava na sua forma divina. E como homem, a Bíblia vai dizer que ele teve fome, ele teve sede, ele dormiu, ele visitou os seus amigos. A Bíblia diz que ele se irou
passou também lá no pátio do templo, e eu entendo que também ele se entristeceu. Se Mateus diz que ele se entristeceu, a tristeza dele, quem sabe estava naquele momento cravejada de decepção também, mas a sua missão, o foco na sua missão, fazia ele estar com seus pés firmes e certo do que ele teria que fazer. E ele, quando vem de lá, ele queria, quem sabe, um abraço, ele queria uma intercessão, ele queria pelo menos a atenção dos seus discípulos. E quando ele chega no pé do monte, ele encontra quem? Pedro, Tiago e João dormindo. A Bíblia diz que Jesus os acorda, chacoalha, acorda eles e diz: vocês não puderam velar por mim pelo menos 1 hora? Fiquem aqui, eu vou subir de novo. Tamanha agonia de Jesus, pastor Aguiar, sabendo do que estava para enfrentar, aleluia, sobe novamente, e a Bíblia diz que o seu sofrimento foi dobrado, porque a Bíblia diz que a tristeza foi tão grande até a morte. Eu tive uma experiência bem desagradável nos últimos 3 meses, foi colocar a mão sobre a cabeça de meu primo numa UTI gelado, onde os aparelhos estavam apontando que o corpo não tinha mais vida. Fazem 90 dias eu reparti isto com o pastor Aguiar, e eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, um menino crente, do meu lado a sua esposa desesperada, teve uma parada cardíaca, levamos para o hospital, foi parar na UTI. Quando eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, eu senti o gelo. E eu me lembro que durante o tempo do meu pastorado, eu fiz alguns velórios, celebrei alguns velórios, e nesses velórios a gente sempre coloca a mão sobre o corpo, e você sente o gelo. Então logo um corpo, o sinal da morte é o gelo, e a Bíblia diz que Jesus sentiu tanta tristeza na sua alma até a morte. Eu acredito que Jesus naquele momento começou a sentir a vida sendo drenada do seu corpo. E eu penso que na mente consciente de Jesus, Jesus poderia pensar: mas será que vale a pena eu morrer por tanta gente que não dá atenção para mim, não dá a mínima para mim? Mas ele tinha um foco, e o foco dele, sabe qual era? O amor pela minha vida e pela sua vida. Você pode levantar a sua mão. O que seria de nós se Jesus não tivesse passado por tudo que passou? E ele desce de volta. Quando ele desce, ele encontra os seus companheiros dormindo de novo. Qual foi o resultado do meu primo? Meu primo voltou à vida e está em casa. Depois de 90 dias de hospital e 1 mês e meio de UTI, Jesus devolveu a vida para ele. Você pode adorar o nome de Jesus. Jesus devolveu o pai de família, Jesus devolveu o esposo, devolveu o obreiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o ser humano tem 5 metros de intestino fino, e devido a um erro no procedimento médico, e foi por causa disso que esse menino veio em 1 semana 3 vezes a óbito. Ele tem 34 anos, 34 ou 35 anos, e é uma coisa inacreditável. Se tem alguém que acredita em milagres, sou eu, porque ele foi removido do corpo dele 4 metros de intestino fino. É impossível praticamente um ser humano sobreviver assim, mas é que tem uma palavra na Bíblia que diz: quem tem promessa não morre, aleluia, quem tem promessa não morre. Você pode falar para quem está ao seu lado: se você tem promessa, não importa a situação que você está, as promessas vão se cumprir, sempre se cumpre. Por quê? Deus não é homem para errar de endereço, Deus não é homem para se esquecer, e Deus não é homem para se enganar. Ele não errou quando levantou o profeta para falar com você, Ele não errou quando liberou a palavra ao seu coração, Ele não errou para lhe levantar, Ele não errou. A Bíblia diz que Jesus volta a 3ª vez lá para cima, e eu não queria ter estado aqui, aleluia, nessa cena. A Bíblia diz que Jesus volta a 3ª vez. Na 3ª vez, a Bíblia diz que o sofrimento foi demais, o sofrimento foi terrível, foi um ponto desesperador do seu sofrimento. Ele desce de volta, encontra os seus discípulos dormindo.
Aí eu fico pensando comigo, Pedro, aqui está Pedro, me permita lhe usar como exemplo, aqui está Pedro. O Senhor havia dito, Pedro, sobre você eu vou edificar a minha igreja. Sobre você eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, tudo que o mundo moderno vai saber de igreja, começará por você. Irmão, se o Senhor tivesse nos dado uma oportunidade de vê-lo ao vivo e a cores, e conviver com Ele, e Ele tivesse lhe dado esta palavra, será que neste dia em que Jesus subiu ao monte, você estaria dormindo? Aleluia. Aí eu fico pensando no meu pensamento que viaja como pregador. Que diferença tem nós dos apóstolos? Que diferença tem se o nosso Deus é ímpar, Ele não divide, Ele é único. E uma das coisas inacreditáveis foi que ele diz aos seus discípulos, eu só queria que vocês estivessem aqui velando comigo. Como vocês não conseguiram velar, eu vou falar o que aconteceu com vocês. Vocês não conseguiram passar comigo esse momento, porque vocês não suportaram a tentação. E aqui abre-se uma janela imensa para falarmos sobre os discípulos, e quando eu falo discípulos, eu me incluo junto, os discípulos que cedem à tentação. Pergunta para quem está ao seu lado, de uma forma participativa, você já cedeu à tentação alguma vez? Qual foi a tentação que você cedeu? Porque não tem coisa pior do que você estar vendo todo mundo de pé e porque você cedeu à tentação, você está caído. Não tem coisa pior do que você viver esta realidade. Você vê todo mundo marchando e porque você cedeu à tentação, você está engessado. Aleluia. Agora escute isto. A Bíblia diz que Jesus diz aos seus discípulos, a minha hora está chegando e o tentador está, o traidor está chegando. De repente chega Judas, chega a comitiva. Você que conhece a Bíblia sabe bem. Só que o que me chama a atenção aqui foi uma palavra. Não quero descrever os detalhes, mas eu quero ir direto ao assunto. Um dos detalhes mais incríveis aqui foi que uma palavra de resposta que Jesus deu para Pedro. Quando aquela turba veio para atacar Jesus, chefiada por Judas, acontece o fato do soldado mau, com Jesus devolve a orelha para ele, aquela coisa toda. De repente, Pedro, eu acredito no meu entendimento que Pedro deve ter dito assim, o Senhor não vai se salvar a si próprio, o Senhor não vai, sendo o Senhor Deus. E aí Jesus olha para ele e diz assim, olha, o negócio é o seguinte, se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e Ele enviaria agora uma legião de anjos, e tudo estaria consumado, tudo estaria resolvido. Mas o detalhe é o seguinte, Pedro, eu queria trazer à sua memória, que na hora que eu mais precisei de você, você me deixou na mão. E eu quero lembrar você, Pedro, quem sabe no diálogo com Jesus, e Jesus disse, Pedro, tu não tens noção, mas o tentador veio e se apresentou para mim e disse assim, eu quero acabar com a vida de Pedro. E eu disse para ele, não vais acabar coisa nenhuma, eu tenho um projeto com ele. Aleluia. Eu tenho um projeto com ele. E aí você começa a entender aquilo que disse Paulo. Quando eu vejo Jesus dizendo assim, olha, se eu quisesse, eu acabava com tudo aqui. Mas eu não quero anjos fazendo o trabalho de homens. Eu não quero anjos fazendo o trabalho de homens. Eu quero homens aqui, realizando a minha obra. Aleluia. E quando eu olho para isso, eu vejo o que o apóstolo Paulo disse. E o apóstolo Paulo disse assim, e ele escolheu as coisas loucas deste mundo, ele escolheu as coisas fracas deste mundo, ele escolheu as coisas humildes deste mundo, e ele escolheu as coisas desprezíveis deste mundo, aleluia, para confundir. Você pode entender isto? Ele poderia ter ordenado aos anjos naquele momento e consumado a sua obra, mas ele foi para a cruz, completou a obra da salvação e disse assim, vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto eu vos revestir, vou revestir vocês de poder. Depois que vocês estiverem revestidos de poder, se prepare, as obras que eu fiz, vocês vão fazê-las maior. As obras que eu fiz, vocês vão fazê-las maior.
E aqui abro eu um parênteses para falarmos. Dá uma olhada para quem está ao seu lado. Nós somos inumeramente inferiores aos anjos. Se pararmos para ler um pouco sobre angelologia, vamos descobrir que o ser humano não tem como comparar. E eu fico pensando que se o Senhor tivesse permitido que os anjos tivessem ministrado, vir ministrar aqui, será que ainda teria tribos não alcançadas? Será que ainda teria povos não alcançados? Será que ainda teria necessidade de fazermos missões? Ou tudo já estaria restaurado? É claro que se eles tivessem vindo na perfeição que são, a obra já estaria completa. Mas Jesus disse, olha o que Pedro disse, eles anelam conhecer o que nós conhecemos. Aí, ou seja, o Senhor reserva, o Senhor não permite seres melhores do que nós vir aqui e fazer a obra que era para nós fazer. E o Senhor não permite eles virem e ainda, aleluia, nos dá a oportunidade de viver o que eles nunca vão viver. Você pode levantar sua mão e adorar o nome do Senhor. E aí, quando eu paro para pensar sobre esta realidade, eu começo a me avaliar e pensar: o que são os meus problemas? O que são os meus dilemas? O que são os meus vales? Comparado com a grandiosidade do chamado de Deus para com a humanidade que somos eu e você. Aleluia. Fico eu pensando nos grandes projetos que Deus ainda tem com a The Blue, esta grande família. Fico pensando na quantidade de coisas que o Senhor poderia realizar através deste organismo vivo chamado a The Blue em Blumenau. E por que será que o Senhor não consegue realizar? Porque muitas vezes Ele não consegue fazer com que aquele fraco que Ele levantou, olhe o que significa a expressão fraco. Fraco significa sem vigor, sem força, desmotivado, sem energia, intimidado, com dúvida. Aí eu paro para olhar isto e começo a glorificar a Deus. Como pode Deus pegar alguém fraco nestas condições e derramar do seu espírito e dizer: tu vai ser a minha boca na terra, tu vai ser as minhas mãos na terra. Ei, você pode levantar sua mão ao céu para adorar. Eu queria que você valorizasse um pouquinho mais quem você é, porque o céu não nos vê, pastor Aguiar, como nós nos vemos. O céu não nos contempla. Eu penso à luz da Bíblia que quando os céus olham aqui para baixo, Ele não vê apenas um grupo de crentes que vem na sede para cumprir apenas aquela agenda, não. Ele olha para mim, para você, e deve ficar pensando assim: ainda tem lá dentro aquele chamado para a Etiópia, ainda lá dentro tem aquele que eu vou levantar como profeta, ainda tem lá dentro aquele que eu vou levantar como empresário e fazer dele um mantenedor da obra. Mas é que nós não temos esta visão. Nós ficamos sofrendo as fraquezas de quando nós fomos chamados. Nós temos o batismo com o Espírito Santo, nós temos a presença de Deus, mas ainda as características da fraqueza não foram atingidas pelo Espírito de Deus. E eu venho aqui te dizer uma coisa: o Senhor substituiu os anjos por você. Você tem um valor imenso. Você pode dar um abraço em quem está ao seu lado e diga para ele: pare de titubear entre dois caminhos, pare de fraquejar. Você precisa entender, à luz da Bíblia, que Deus escolheu você para a realização de uma obra. E por que nós não conseguimos realizar ela? Porque muitas vezes nós não conseguimos vencer a nossa natureza. Qual a natureza? A natureza de Gálatas? Não, eu estou falando da natureza aqui. A natureza do que significa a expressão fraca, sem vigor. Às vezes a gente entra pelas escadas da igreja quebrado, amassado, desgastado pelas inúmeras batalhas e desafios do dia a dia, e nós não compreendemos que muitas vezes estamos aqui, e é aqui o local em que o Senhor renova as nossas forças.
mas eu não consigo viver a realidade deste renovo, porque eu não consigo vencer esta pressão. Feche os seus olhos por 30 segundos. O Espírito que não é materializado, mas ele é invisível, ele está te renovando de dentro para fora. São 20:9, eu já vou encerrando aqui. Eu tenho esta palavra para te dizer. Ei, você e eu temos que ter a consciência que nós estamos substituindo seres angelicais durante esta dispensação, chamada dispensação da graça. O Senhor disse aos seus discípulos: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou preparar lugar e vou voltar. Mas antes de eu voltar, eu vou capacitar vocês, eu vou preparar vocês, eu vou equipar vocês. Portanto, eu não estou diante de uma igreja qualquer, diante de uma plateia, diante de um público, diante de uma assistência. Eu estou diante de um exército. Quem está entendendo isto? Você se olha como um empresário, você se olha como um profissional liberal, você se olha como um funcionário, você se olha como dona de casa, como um ancião, como uma senhora, como um adolescente, um jovem. Mas o Senhor nos olha, pastor Aguiar, como soldados, como ferramentas, como ferramentas. Você pode levantar a mão para o céu. Ei, ferramenta, você pode adorar ao Senhor esta noite. Eu estou pregando com muita liberdade aqui esta noite, sem firula, sem preocupação com regras e etiquetas, não. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia. Olha só, quando a Bíblia diz que ele se voltou para os fracos, ele se volta para os humildes. O que significa esta expressão humildade? Não é humildade de espírito, é humildade de condição, segundo o original. É a condição, o nível social. A Bíblia vai dizer que quando a igreja começou, depois que a igreja foi plantada, não foi aos doutores da lei que se revelou a salvação. Não foi para eles não quiseram, até veio, mas eles não quiseram. Não foi para os poderosos, veio para eles, mas eles não quiseram. Então a Bíblia diz que a graça salvífica do Senhor se voltou para os humildes, de níveis sociais, como os escravos, os trabalhadores braçais. E aí eu começo a me lembrar lá de onde eu vim, no interior. Homens que não sabiam ler nem escrever, homens que não sabiam de andar na roça com o calcanhar rachado, mas quando abriu a boca, como vinha tanta sabedoria. Eu me lembro de um irmão que mal sabia ler e escrever, o irmão Quinca, lá da cidade de Minas do Butiá, no Rio Grande do Sul. Irmão, quando aquele homem assumia a tribuna, meu Deus, os possessos, quando estavam na igreja, já manifestavam. Os enfermos, as enfermidades batiam em retirada. Porque, aleluia, ele tinha entendido perfeitamente qual era o seu papel e o que estava dentro dele. E a Bíblia diz que o que está dentro de mim é muito maior do que o que está lá fora. Ou seja, você consegue bater no seu peito e dizer: então aonde é que está este poder todo? Onde é que está esta graça toda? Esta graça está aí dentro. É você que precisa se conscientizar para ela poder sair para fora. O Senhor não arromba a porta, o Senhor bate na porta, e se você oferece liberdade, Ele entra. E missionária Isabel estava contando um caso de ontem à noite, de um senhor de idade que entrou de muleta na igreja e saiu sem a muleta. Sabe o que é isto? É alguém que deixou esta graça fluir. Será que nesta noite o Senhor não está falando com você? Porque não tem coisa pior, irmão, do que vivermos debaixo da graça. A graça me leva à operação, a graça me leva à ação. E aí, quando eu não entro nesta operação e nesta ação, eu começo a sentir aquele vazio e aquela crise existencial. Para que eu sirvo? Para que eu fui chamado? Não, isto é para o pastor Aguiar. Então eu vou ficar me escondendo aqui, ou vou ficar aqui no meu mundinho, no meu canto. Mas esta noite o Senhor está te falando assim: eu chamei o pastor Aguiar e capacitei ele,
mas eu chamei você e também te capacitei. Quem está entendendo isto, irmão, se prepare. Levante a sua mão para o céu. Quem sabe você entrou nesta terça-feira com aquele pensamento, mas quem sabe vai ser a mesma coisa, que é muito difícil, é impossível ser a mesma coisa em uma igreja como a família The Blue. Irmão, os céus estão abertos. Feche os seus olhos, os céus estão abertos e há uma graça de Deus lá da porta até o altar. Aí nós começamos a entrar na crise de existência. Quando eu entro na crise de existência, Deus me deu alguns dons, e quando eu estou na crise de existência, eu começo a dizer assim: eu não tenho chamada, eu não tenho vocação. Mas quando eu consigo vencer a minha natureza, meu irmão, eu posso entrar abatido, mas quando aquela graça vem, ninguém segura, ninguém segura, ninguém segura, ninguém segura. Aleluia! Você vai ter uma quarta-feira diferente. Aleluia! Por que você vai ter uma quarta-feira diferente? Porque você não vai receber nada que já não está aí dentro. Oh glória! Dentro daquilo que a Bíblia diz que é o meu corpo, que é a habitação de tudo que Deus tem está aí dentro, está dentro de você, está dentro de mim. Oh glória! E ele disse: eu me voltei também para os desprezados. Olha a expressão desprezado, que significa desconsiderado, menosprezado, que não foi aceito, que foi esquecido, que foi abandonado. Aí eu começo a pensar em histórias que já ouvimos de alguns, dizendo assim: olha, fui abandonado por minha mãe, fui abandonado pelo meu pai, meus pais se separaram e eu fui viver com os parentes, vivi uma vida toda torta, fui para as drogas, fui para o mundo do crime, e de repente, num estágio da sua vida, alguém vai lá e fala: ei, ele sofreu na cruz para abrir uma porta para você, para ele poder receber você. Aleluia! Eu tenho um primo, pastor, lá no Rio Grande do Sul. Ele foi para as drogas com 14 anos e ele ficou mais de 20 anos longe da família, filho único. Quando a família já tinha dado ele como morto, 20 anos longe de casa. Ninguém sabia, ninguém tinha notícia. Sabe o que aconteceu? Fazem mais ou menos 6 meses que ele bateu na porta da casa da sua mãe, dizendo assim: olha para mim. A mãe olhou e disse: mas quem é o senhor, moço? E ele disse: mãe, não está me reconhecendo? Não, meu filho morreu faz muito tempo. E ele disse: não, mãe, sou eu, Ricardo, sou eu. E a mãe disse: não, eu perdi meu filho para as drogas. E ele disse: não, mas sou eu. Aí mostrou uma marca de nascença e disse: meu filho, o que é isto? Barba feita, cabelo. Irmão, o que é isto? É quando a mão de Deus se volta para o desprezado, para o excluído. Sabe como é que ele está hoje? Está servindo como obreiro numa casa de recuperação de dependentes químicos. Para Jesus não tem ninguém perdido. Para Jesus não tem filho perdido. Para Jesus não tem casamento perdido. Para Jesus não tem ministério falido. Para Jesus não existe barreira nenhuma. Por quê? Ele disse: eu sou Deus do impossível. Fique de pé nesta noite. Eu vim aqui para lhe falar: não ceda à tentação como os discípulos cederam. Não ceda à tentação como os discípulos cederam. Qual tentação, pastor? A tentação do esfriamento espiritual. Feche os seus olhos. A tentação da queixa da sua condição de vida. Nós nunca vivemos um tempo da história da igreja, quando eu começo a comparar a história da igreja do início, eu vejo os homens como Paulo e Silas presos para pregar o evangelho, as costas dilaceradas, e ainda encontrando forças para cantar e orar. Nenhum de nós aqui foi preso. Aleluia, feche os seus olhos. Nós não temos motivos nenhum para nos trancar dentro do nosso calabouço individual. Nós não temos motivos nenhum para nos fechar. Aleluia, aleluia. Eu vejo Paulo e Silas cantando e orando, e faziam parte da mesma graça que nós.
Eu vivo no meio do rebanho. Eu cuido de pessoas. E às vezes eu fico pensando assim, num atendimento. Seu rapaz, ou irmão, você tem tudo para uma vida feliz. O Senhor te deu saúde. O Senhor te deu uma família. O Senhor te deu uma profissão. Te deu a experiência da salvação. Te batizou com o Espírito Santo. Não há motivos para enfraquecer. Não há motivos para titubear entre dois pensamentos. Não há. Os discípulos não tinham motivo nenhum para não velar com Jesus naquele momento. Mas Jesus foi na ferida. A tentação. O que é a tentação? A tentação é o nosso ponto vulnerável. E eu venho aqui como profeta de Deus dizer para você: proteja o ponto vulnerável. Aleluia. Proteja o ponto vulnerável. Porque o adversário, ele vai tentar atingir exatamente no seu ponto vulnerável. Mas esta noite o Senhor está dizendo: ei, mesmo tendo ponto vulnerável, eu te escolhi para uma grande obra. Mesmo você já tendo me decepcionado, mas eu te escolhi para uma grande obra. Mesmo você já tendo se afastado da minha comunhão, eu continuo te olhando e continuo te dizendo: a porta está aberta, as minhas promessas ainda são válidas. Quem sabe você entrou aqui e não se assenta no último banco porque a igreja está cheia. Você se assenta nos últimos bancos porque você não tem mais força de conseguir chegar até a presença do Senhor. Mas quando eu olho isto, eu vejo Jesus dizendo: mesmo você tendo pouca força, você não me negou. Você pode levantar a sua mão para o céu e adorar ao Senhor. Pastor, se eu me permite orar, eu queria orar com você nesta noite. Mas a minha oração aqui é sobre pessoas que não é que deixaram de acreditar. Não. Eu quero orar por pessoas, por seres humanos, assim como eu, que se aborrece, que se entristece, que muitas vezes se fecha, que muitas vezes para de orar, que muitas vezes para de ler, para de congregar, como ser humano. E você que quer renovar a sua aliança com Deus. Por quê? Porque estamos caminhando para o fim. E quando chegar o fim, nós teremos que comparecer diante do tribunal e prestar conta do tempo que Ele nos deu para servi-lo. E eu quero esta noite, como arauto de Deus, lhe chamar a atenção. É tempo de reconciliar-se com o céu nesta noite. Se a palavra falou o seu coração, vem até aqui. Eu quero orar com você. Aleluia. Eu tenho 2 minutos para entregar o microfone. Se a palavra falou o seu coração, você pode sair daqui fortalecido lá dentro do homem interior. Você pode sair daqui renovado. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus. Nós vamos orar esta noite. Querido Deus, nós somos seres humanos, limitados por nossas fraquezas. Somos limitados por causa das nossas fraquezas. São as fraquezas que nos limitam, Senhor. É as nossas fraquezas que nos abatem. Mas eu quero te adorar, porque mesmo abatido, quando o Senhor encontra um espaço, o Senhor adentra lá dentro, arranca a fraqueza e coloca a sua fortaleza. Alabau a ceia. Oh Senhor, mesmo quando o profeta bravo, Senhor, entristecido, disse que não vai mais profetizar, que não vai, o pregador diz: Senhor, não vou mais pregar. Senhor, o empresário diz: não vou mais semear, devido aos problemas, as portas fechadas. Senhor, mesmo assim, ninguém resiste quando o Senhor começa a nos visitar. Ninguém resiste quando o Senhor começa a visitar. Por isso eu quero te pedir nesta noite, Senhor, de terça-feira, começa a visitar de dentro para fora, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Senhor, traz de volta a convicção ao profeta,
Traz de volta a convicção ao pregador, aquele pregador que pregava no hospital, aquela pregadora que pregava na vizinhança, aquele menino que pregava na escola, que devido, Senhor, às muitas tentações, acabou parando, esfriando, te entristecendo. Mas esta noite, Senhor, a tua palavra veio sobre nós. O Senhor não escolheu os fortes, o Senhor escolheu os fracos, o Senhor não escolheu os poderosos, o Senhor escolheu os humildes e os desprezados.